Olá, meus amigos Nélio Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta, batendo um papo com vocês sobre saúde mental. O episódio de hoje, a conversa de hoje é bem pontual. Eu vou falar sobre o Big Brother Brasil. Eu assisti no dia 5 de abril um episódio que era o Jogo da Discórdia. Foi uma filha minha que é psicóloga que me instigou a assistir o Big Brother, que eu não costumava assim acompanhar, para fazer alguns comentários, pensar algumas reflexões a respeito dos aspectos emocionais, psicológicos, né, inconscientes do grupo, né? E aí então eu estou me autorizando aqui a dividir algumas percepções com vocês. Nesse episódio aconteceu um fato muito sério, né? Um fato de preconceito racial. O personagem João Luiz, né, foi chamado lá num certo momento para fazer lá colocar as suas flechas em painéis lá, e ele trouxe numa situação de preconceito racial que um outro participante chamado Rodolfo tinha, né, causado a ele. O que chama a atenção é que essa situação, né, do Rodolfo ter falado, né, dos cabelos do João Luiz, que é negro, né, e o Rodolfo é branco, falando assim dos cabelos pichains e fazendo uma associação dos cabelos do João Luiz com uma peruca lá de um monstro, que o João Luiz levou 2 dias para poder falar sobre isso. E quando falou, foi aos prantos, chorando intensamente, de uma forma verdadeira, mostrando toda a sua dor. O que eu quero dizer com isso, assim, que a pessoa que recebe esse impacto né, de ser alvo de um preconceito, ela fica às vezes paralisada, não consegue nem falar. E o João Luiz é uma pessoa atilada, uma pessoa assim que lida muito com a verdade, é transparente, não conseguiu falar. E quando ele falou, o Rodolfo ficou com uma cara de paisagem, como se... que era um exagero do João Luiz, que aquilo foi uma brincadeira, uma bobagem. O Rodolfo também lembrou que o pai dele seria negroide, teria cabelos pichains, que ele não faria isso, dando explicações. Não deixou transparecer um sentimento, né, uma chateação pelo ato cometido. Dá a impressão, assim, né, que o preconceito é tão intenso na sociedade, e o Rodolfo representa a sociedade, parte da sociedade, que é uma coisa automática, que a pessoa não pensa, assim, que é um descuido com as palavras. E se o outro que sofre o preconceito reclama, ele tende a se explicar, não, foi uma brincadeira, foi sem querer, como se isso fosse, assim, algo normal, né? É difícil, assim, nós que não passamos por preconceitos, termos ideia do que é isso. Nós falamos, né, sobre o preconceito, somos contra, né? Evidentemente achamos que é inadequado, que é sofrido, mas nós não sentimos a dor de quem passa por isso. Não sentimos. A nossa conversa é uma conversa teórica, intelectualizada, nós temos um discurso assim, nós como sociedade, a maioria das pessoas, contra os preconceitos, o que é bem saudável, mas é um discurso. Eu vou contar para vocês um episódio interessante que passou-se na minha vida quando eu tinha 13 anos. Meu pai teve um câncer. Nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, numa zona de colonização italiana. Meu pai veio a Porto Alegre, ficou praticamente 1 ano hospitalizado e acabou falecendo, ele com 47 anos e eu com 13. E o sotaque daquele povo, daquela região até hoje, é um sotaque bem forte, né? Diferente do português que nós falamos. E aí eu falava, vim para um colégio em Porto Alegre, logo após a morte do meu pai, eu deprimido, chateado, e eu falava caloron, falava rua. O R era assim, esse R assim, pouco acentuado. E o pessoal pegava no meu pé direto. Evidentemente que isso não era um preconceito, isso era mais um bullying na veia, e que eu fui, né, mudando as coisas, fui lidando com isso e superei essa situação que gerava bullying, né? Mas o preconceito é algo assim muito mais intenso. O que me chama a atenção assim, né, é que nessa situação do Big Brother, né, tem 3 pessoas que se mostram muito autênticas. O Big Brother é um show, é uma representação, né? É um teatro. Mas 3 pessoas são muito intensas, muito verdadeiras, que elas não representam, elas não fazem show. O João Luiz, que é o melhor deles, disparado, cara amoroso, afetuoso, muita saúde mental, deve ter passado por situações difíceis na vida, ter levado porrada e estar lá íntegro, firme, mostrando assim todos os seus sentimentos, a sua chateação e muito acolhedor com as pessoas. A Camila, outra pessoa também que percebia autêntica, verdadeira.
E um outro rapaz, que o nome dele não lembro, mas é o filho do Fábio Júnior. Também um rapaz assim, que a gente percebe no semblante dele intensidade, verdade, intimidade com as pessoas. Então é interessante, assim, eu escrevi um livro, A Arte de Ser Infeliz, que num capítulo do meu livro diz o seguinte: cuidado ao abrir a boca. O que eu quero dizer com isso? Não é cuidado como ao hálito, é cuidado com as palavras, assim. As pessoas são muito descuidadas, as pessoas se autorizam muito, invadem a vida dos outros, dizem coisas assim, que quando o outro não gosta, e às vezes o outro nem revela que não gostou, o outro às vezes nem diz. No preconceito, às vezes a pessoa fica tão tocada, fica tão impactada, paralisada, que nem fala, fica chateada, vai chorar depois, fica magoada e nem chega a revelar. As pessoas vão se autorizando isso, esse é o ser humano, né? Então, assim, nesse episódio me chamou a atenção isso, assim, né? Que apareceu essa situação, assim, sofrida, dura. E, por um lado, né, foi interessante que tenha aparecido porque as pessoas estão comentando sobre isso, impactou muitas pessoas, impactou a mim, tanto é que eu estou fazendo esse vídeo de perceber ao vivo e a cores uma situação, né, que a gente fala no dia a dia, mas aí a gente se percebeu e quanto isso, né, traz sofrimento para as pessoas. Assim, tem 3 grupos de pessoas que eu acho que sofrem os maiores preconceitos. São os negros, as pessoas com problemas psiquiátricos, problemas mentais, e não precisa ser loucura, evidentemente, e os homossexuais. Olha que interessante, eu trouxe assim, eu como psiquiatra, as pessoas que fazem tratamento psiquiátrico e que tomam remédio. As pessoas têm vergonha de dizer, têm medo de ser execradas, não dizem no trabalho, não dizem para os amigos. Na família dizem, porque isso transparece, mas elas são assim, alvo de muito preconceito. Dentro da família, eventualmente a pessoa que faz um tratamento psiquiátrico para depressão diz alguma coisa, alguém diz, ó, o louquinho está falando. Se a pessoa diz algo também que alguém da família não gostou, novamente bate nele, ó, não tomou o remedinho dele hoje. Então, olha que terrível. A pessoa tem uma doença psiquiátrica, sofre, às vezes não busca ajuda, com medo de ser execrada, e se busca ajuda também fica com muito medo de revelar. Então, assim, né, o preconceito, sim, está muito encroado na nossa sociedade, e nesse episódio apareceu com muita clareza. Eu confesso para vocês, né, que gostei muito do João Luiz, para mim é o sujeito que eu escolheria para ganhar esse prêmio, né? Porque a gente percebe verdade, transparência, um rapaz, né, que deve ter sofrido, passado por dificuldades na vida, levado muitas porradas e está aí firme, né, na sua trajetória. E o Rodolfo, né, representa parte da sociedade que se autoriza, né, a dizer o que vem na cabeça, e quando o outro reclama parece que é um exagero da parte do outro. Então, eu queria dividir isso com vocês, né, para que vocês possam pensar sobre essa situação e também, né, agradeço aí a companhia de vocês. Se vocês gostarem, eu tenho um canal no YouTube e compartilhe com os amigos. Um abraço, Nélio Tombini.